Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de espanhol. Aqui é o professor Carlos falando. Seja bem-vindo também a este canal. Vamos dar início à nossa aula de espanhol, que tem como título Fábula dos Três Hermanos. Esse texto, se eu não me engano, a gente já deu uma analisada nele. Vamos aí fazer a análise mais uma vez, damos uma revisada. Esse texto é muito importante porque provavelmente ele vai ser o texto do nosso trabalho, da nossa futura prova, ok? Então, vamos ao início. O título é Fábula dos Três Hermanos. E esse texto é dividido em 3 etapas, 3 estrofes. E cada estrofe narra aí a aventura, narra a história de um dos irmãos que saiu para realizarem os seus sonhos, cumprir as suas metas na vida. E cada um deles, quando vão alcançar os seus objetivos, eles tomam posições diferentes perante o processo. Então, vamos dar uma olhada aqui no texto e em seguida a gente faz aí os comentários. O texto começa dizendo: de 3 hermanos, el más grande se fue por la vereda a descobrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuando iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se lo enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Ojos que não mira mais alá, não ajuda al pé. Então, qual é o sentido desse texto aqui? O que é que nós podemos extrair dele? Então, o irmão, o mais velho, o maior, o grande, ele vai no sentido de ele começa a despertar-se para a vida e ele vai aí atrás dos seus objetivos, né? Vai atrás dos seus sonhos. E para que ele nunca pudesse se equivocar ou errar durante a caminhada dessa vida, ele ia bem esperto, ia também muito atento, olhando para cada caminho, olhando para o chão, olhando para o caminho aonde ele estava pisando, ou seja, qual era a direção que ele estava tomando. Porém, de tanto ele andar com a cabeça inclinada para o chão, olhando para o caminho, lembrando que isso aí é uma metáfora, né? Não é literalmente. Mas de tanto ele andar olhando pelo caminho, olhando pelo chão, o que aconteceu? O pescoço dele, el cuello, o pescoço, não se endireitou. Ou seja, ele não conseguia mais olhar para cima, levantar a cabeça, olhar para o horizonte, olhar para mais além. E o que aconteceu? Quando ele ficou velho, ele quis ir longe, ele quis ir mais além das suas perspectivas, mas ele não conseguiu porque ele olhava apenas para o chão, ou seja, ele tinha uma visão curta, uma visão curta da vida, uma visão curta. Ele olhava apenas para o presente, para perto, ele nunca olhava para longe, para o futuro. Essa é mais ou menos a ideia da primeira estrofe. A moral, o sentido aqui que o texto quer nos ensinar, está aqui no finalzinho que diz, olhos que não olham mais além, mais no horizonte, não ajuda o pé, ou seja, ele vai tropeçar porque ele não olha para frente, ele olha apenas para o chão, ele olha apenas para o presente, ele não olha para o futuro, para além. Esse aí é o sentido do primeiro estrofe. Vamos para o segundo. O segundo, quem vai agora é o filho do meio, o irmão do meio. E ele segue aí o mesmo trajeto, ele segue aí a mesma trajetória, porém ele tem aí uma postura diferente. O que acontece com ele? Vamos ao texto. De 3 hermanos, el de medio se fue por la vereda a descobrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra y el hoja que vencía a su pie.
y revolcado siempre se la pasó, se hizo viejo queriendo ir lejos, a donde no lhe chegou. Ok? Então, o que aconteceu com ele? Enquanto que o primeiro, o mais velho, ele olhava para o chão, né? Ele olhava aí o caminho por onde ele estava andando. Este aqui, que é o do meio, ele olhava para frente, né? Para o horizonte, ele olhava para o futuro, ele colocava os seus planos lá no futuro, lá na frente. Ele nunca planejava o hoje, o agora. Então, ele não podia ver as pedras, né, que venciam o seu pé. Ou seja, as pedras, ele tropeçava nas pedras porque ele não estava olhando para o caminho. Ele estava olhando lá para frente. E o que aconteceu? Ele tropeçou, né, no caminho. Ele acabou aí ficando velho, querendo ir longe, querendo ir mais além, aonde ele não chegou. Ou seja, ele sempre olhava para frente, ele sempre avistava aquilo que ele não possuía, aquilo que ele ainda não tinha alcançado chegar, mas ele nunca chegou porque ele só olhava para frente e ele não via as pedras, ele não via as dificuldades que estavam no presente. Então, a lição aqui da história é que diz: olhos que não miram mais acá, tampouco foi. Ou seja, olhos que não olham para perto, tampouco vai mais além, ok? Então essa aí é a segunda lição, né? O segundo sentido do texto da fábula dos três irmãos. Vamos para o último agora. Agora quem partiu foi o menor, ou seja, o mais novo. Agora o mais novo ele consegue ir mais além. Vamos ver se o que o texto vai nos dizer. Se ele vai mais além do que os seus dois irmãos ou se ele fica também no mesmo caminho. Vamos lá. O texto diz: de tres hermanos, el pequeno partió por las veredas a descobrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, una popilla llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro, que más, ojo en camino y ojo en lo porvenir. Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada entre el estar e el ir. Ou seja, enquanto que o primeiro irmão, ele olhava apenas para o chão, olhava apenas para o presente, para o caminho para onde ele estava andando, o segundo irmão fez o oposto. Ele não olhou para o chão e tropeçou nas pedras, ele olhava apenas para o futuro, lá para frente, né? Ele não olhava para o presente. Este irmão aqui, ele tentou aí dividir, né? Ele tentou equilibrar o seu olhar. Então, quando ele diz aqui no quarto verso, uma popilha levada arriba, e quer dizer que um dos seus olhos estava mirando para frente, né? Para cima, lá para o horizonte, que nem fez aí o segundo irmão, para o futuro. O horizonte, lembra aí, representa o futuro. O outro estava olhando para o andar, ou seja, o outro olho estava direcionado para o presente, para o agora, né, para o chão, para mostrar aí o caminho. Então ele seguiu um pouco mais distante do que os outros dois irmãos. Mas o que aconteceu com ele no final? De tanto ele olhar para o futuro e para o presente, ele não conseguiu se decidir, né? Ou seja, como diz aqui no texto, e quando veio o tempo de resumir, ou seja, de decidir qual era o futuro que ele queria para ele, a sua mirada, ou seja, os seus olhos, estava extraviada, ou seja, estava, como é que diz a palavra? Estava, me faltou a palavra, estava estragada, né? Estava ofuscada, esta palavra, estava ofuscado, ou seja, ele não sabia
Ele estava indeciso diante do agora ou do futuro, do amanhã. Ou seja, ele não tinha uma certeza nem do agora, ele não sabia o certo, o que ele queria hoje, e também muito menos ele sabia o que ele queria para a vida dele amanhã, né, no futuro. Então ele ficou aí em dúvida, né, diante da situação, das circunstâncias da vida. Ok? A lição aqui, a moral está sempre aqui no final. A lição diz assim: ojo puesto en todo, ya nem sabe lo que ve. Ou seja, os olhos dele estavam direcionados para tudo, né? Para o presente, para o passado, para o futuro. Ele não tinha uma visão fixa em um dos pontos. Ele estava olhando aí para todos os lugares. E o texto diz aqui que olhos postos em tudo, já não sabe o que vê, ok? Então, olhos postos em tudo, se você olhar para todo, né, para um tudo, você já perde aí a concentração e já não sabe o que você está vendo, ok? Então, essa foi aí a fábula dos três irmãos. Esse texto aí é muito importante para a gente, porque ele pode aí ser o objeto de estudo do nosso próximo trabalho. Então, vai estudando ele aí, vai lembrando dessas lições, dessa interpretação, e